Meus caríssimos alunos, estamos de volta no nosso encontro de Direito Penal, parte especial. E esse período de quarentena tem sido extremamente proveitoso para mim no que diz respeito a revisitar algumas obras, algumas matérias, algum conteúdo programático, para que nós possamos agregar conteúdo nas nossas aulas, nos nossos estudos e tentar aperfeiçoar aquilo que nós gostamos de fazer, que é estudar direito na forma mais perfeita possível. Nós estamos aí enfrentando com vocês alguns artigos do Código Penal, mas antes de prosseguir nessa leitura, eu queria indicar a vocês uma obra que está mais relacionada à parte geral do Código Penal, mas não custa nada que vocês tenham acesso a essa obra e estudem por ela, porque ela tem grande conteúdo, ela é muito importante e eu reputo que sejam umas grandes obras de direito penal. Eu já disse a vocês em sala de aula e volto a repetir que o direito penal ele tem problemas sérios com relação a autores modernos e contemporâneos, na medida em que os autores mais antigos, pelo menos na minha ótica, acabam tendo uma preferência. Eu prefiro os autores mais consagrados, mais antigos, que não são esses que o comércio normal de livros atinge. Então, em que pese haver grandes autores contemporâneos, eu tendo a render os meus desejos aos autores mais antigos que escreveram obras clássicas que fundamentaram muito do pensamento jurídico penal atual. Logicamente que não podemos nos esquecer de mestres como Nelson Hungria, Basileu Garcia, Aníbal Bruno, autores muito consagrados e bastante clássicos do direito penal, mas eu gostaria de indicar a vocês, lendo agora recentemente, nessa pandemia, revendo um livro que eu comprei quando eu estava na faculdade, lá pelos idos de 1998, indicado por um professor de direito penal que me deu aula, que se chama Antônio Carlos da Ponte. Ele indicou esse livro, eu adquiri e então gostei muito, li já umas 3 ou 4 vezes e durante esse período de quarentena estava revisitando esta obra e eu indico a vocês a leitura dela, com certeza é um livro muito bom. Princípios Básicos de Direito Penal. O autor é Francisco de Assis Toledo. Ele é um clássico do direito penal, muito bom mesmo, uma profundidade maravilhosa. Eu acredito que seja um livro que supera as expectativas normais do aluno. Ele tem bastante conteúdo e, principalmente, o professor Francisco de Assis Toledo participou da reforma do Código Penal no que diz respeito à parte geral. E ele é o autor que introduziu toda a sistemática do erro no direito penal. Então ele tratou do erro no direito penal com mais profundidade, mais perfeição. Isso deu a ele então e dá a nós uma vantagem muito grande. Então eu indico muito essa obra, acho vantajoso. Nesse período de quarentena, vocês terão bastante sucesso se caminharem em boas obras jurídicas. Não custa nada uma dedicação a mais, um empenho maior da parte de vocês. Afinal de tempo, vocês estão tendo tempo demais em casa, porque as aulas aí estão, a frequência das faculdades está suspensa. Vocês não precisam comparecer às salas de aula, só nesse fluxo de ida e volta da faculdade, você já ganha um período de tempo. Fora isso, as aulas não estão assim num conteúdo total de tempo, total de vocês. Nós estamos tentando fazer aulas mais shorts, para poder que vocês tenham acesso, possam acessar com mais tranquilidade. Da minha parte, eu sempre vou gravar videoaulas para vocês, deixar disponível sempre no nosso período de aula, para que vocês possam aí conhecer melhor a disciplina, conhecer melhor a matéria e evoluir nesse conhecimento. Saber a parte geral do Código Penal é primordial para estudar a parte especial. Então, acho que vocês devem aí ter uma dedicação exclusiva na parte geral, reforçar esse conteúdo. Eu não sei quem foi que lecionou a vocês a parte geral do Código Penal, mas eu super recomendo que vocês dediquem muito do tempo de vocês de estudo à parte geral do Código Penal. Eu, com frequência, retorno aos estudos da parte geral para que assim a gente possa ser bem sucedido e ter sucesso na nossa empreitada. Espero que vocês consigam também ter sucesso e aí possa crescer de forma mais profunda. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, no Código Penal. Vou abrir o Código Penal com a gente para a gente poder estudar os artigos que nos interessam, avançar um pouco na matéria, porque senão nós não teremos tempo de enfrentar todos os dispositivos tal quanto a gente deseja, a gente almeja e busca. Eu disse a vocês já nas aulas passadas que nós não iremos, de forma inicial, estudar todos os artigos do Código Penal
artigo por artigo, porque estudar todos os artigos do Código Penal, artigo por artigo na sequência, corre o risco da gente deixar de fora artigos que são muito importantes, extremamente relevantes, mas que, por falta de tempo, não seriam enfrentados. Nós damos preferência de gastar mais tempo naqueles artigos que nós acreditamos que têm maior incidência no cotidiano forense, no dia a dia forense. Eu, hoje, fazendo os meus processos criminais, porque apesar da pandemia, a atuação processual nossa continua, está ativa, não abandonamos ainda a atuação criminal, nós nos deparamos, nós enfrentamos ainda alguma questão que envolve estupro, bastante estupro, não sei porque hoje eu tive bastante casos de estupro para estudar, mas eu acho que essa parte de crimes contra a dignidade sexual, ela de certa forma foi bem tratada para a gente nessas nossas aulas, e como os alunos não retornaram com grandes questões, eu acho que a gente deve evoluir para um outro grande tópico que eu acredito que é importante no estudo do direito penal. Esse outro grande tópico de estudo no direito penal, que eu gostaria de começar com vocês hoje, mas começar, mas não terminar, em hipótese nenhuma, diz respeito a um tópico que chama dos crimes contra a administração pública. Dos crimes contra a administração pública. Eu adoro esse tema, eu acho muito bom, e eu aprendi muito desse tema com um professor chamado Roberto Casolato. Eu não sei se esse professor ainda leciona, ele me lecionou lá na época, nos anos 99, 2000. Ele era um professor muito bom, excelente professor, e tinha até uma apostila só de crimes contra a administração. É a apostila mais profunda que eu já vi de crimes contra a administração, Roberto Casolato. Não tem livro, é uma apostila que ele fez num cursinho que ele dava aula. Esse mesmo cursinho já nem existe mais. Então, assim, é uma perda que se teve no curso do processo de aprendizagem, mas eu vanglorio muito aquilo que eu aprendi com ele, foi muito importante. Foram ensinamentos que eu não tive nem na faculdade. E olha que, no que diz respeito a direito penal, o meu curso de direito foi perfeito. Foi muito profundo, teve muito conteúdo. O professor de direito penal foi, assim, top dos tops. O cara era muito bom, profundo, eu podia até discordar vez ou outra daquilo que ele falava, mas sem dúvida nenhuma era um bom conteúdo, era um conteúdo perfeito, bem profundo. Já o professor Casolato, ele fez enxergar o direito de outra maneira, muito bom, questionador, problematizante, adorei as aulas dele. Essa apostila, para vocês terem uma ideia, eu emprestei para um aluno uma vez, e esse aluno deu sumiço na minha apostila. Então, fica a dica já, né? Você não deve emprestar livro para ninguém, porque emprestou o livro some, nunca mais volta e você fica a ver navios. Então, eu não recomendo que vocês façam isso. Bom, dito isso, vamos dar uma olhadinha nos crimes contra a administração pública, aquilo que começa no artigo 312. Para começar a falar do artigo 312 do Código Penal e dos crimes contra a administração pública, é importante que eu volte um pouco no passado e fale para vocês precisamente sobre o conceito de funcionário público. É preciso conceituar funcionário público para saber quem são os sujeitos que podem praticar crimes, quais são os funcionários públicos que podem praticar crimes contra a administração pública. Eu não sei se vocês todos têm essa profundidade ou essa visão, porque nós temos é muito comum que nós tenhamos um certo preconceito contra a administração pública. Preconceito por quê? Porque a gente enxerga o Estado como inimigo. É comum que nós tenhamos o Estado como um vilão, alguém que nos prejudica, que nos faz mal, que nos causa problemas. Porque o Estado multa, o Estado fiscaliza, o Estado dificulta a vida das pessoas. Nesse período de pandemia, por exemplo, tem gente com certeza odiando o Estado, falando: poxa vida, o Estado me coloca numa situação difícil, na exata medida em que interdita o funcionamento do meu estabelecimento comercial, dificulta que eu tenha acesso às condições melhores, não abre no meu comércio, eu tenho dificuldades. Então, como é que eu faço, né? Eu odeio o Estado. O Estado virou um vilão para mim. Se eu quiser saúde, eu tenho que pagar. Se quiser educação, eu tenho que pagar. Então, o Estado é um imprestável, né? Essa mistura que vocês têm é uma mistura bastante equivocada, porque ela trata do mundo do ser e do mundo do dever ser.
O Estado no mundo do ser, na realidade, ele tem muitos problemas. Mas no mundo do dever ser, daquilo que deveria ser o Estado, ele é perfeito. Você já imaginou um Estado que presta saúde universal, que presta educação plena, que dá direito até à moradia, à vida digna, dizem até que direito à felicidade. Então o Estado seria um grande garantidor de direitos e muitos direitos poderiam ser conquistados com o Estado. Eu até digo que são conquistados. Nós temos grandes ganhos de direitos com o Estado. E as pessoas às vezes não reconhecem isso. Mas porque nós temos uma fixação em definir e expandir os pontos negativos de alguma coisa. Então nós gostamos muito de questionar o Estado, falar mal do Estado e tudo mais. Mas o Estado brasileiro, se você for analisar de uma forma geográfica, o Estado de São Paulo especificamente falando, no Estado de São Paulo nós temos muitas coisas bastante positivas. Nós temos uma campanha de vacinação à criança bastante séria. Nós temos aí rodovias que funcionam razoavelmente bem em São Paulo. A rodovia com pedágios, é verdade, mas funcionam razoavelmente bem. O sistema de educação é bastante falho no que se respeita a conteúdo, mas bastante universal no que se respeita ao acesso. Né? Vocês têm que entender que há 30 anos atrás não existia vaga na universidade, no colégio para todo mundo. As crianças não iam para a escola porque não tinha vaga para a escola. Então essa mudança é bastante complexa. Nós somos um país pobre, com muita dificuldade de acesso, e políticos também que não são dedicados àquilo. Mas voltando ao que nos interessa. No mundo do dever ser, no mundo do direito, o Estado é algo maravilhoso. E principalmente o Estado é formado pela conjugação de vontades nossas. A soma da nossa vontade, dos nossos desejos, é que criou o Estado. Então, o meu dinheiro vindo dos impostos, dos tributos, formou o Estado. O meu esforço de ceder parte da minha liberdade, parte da minha autonomia, foi o que criou o Estado. Se não fosse o Estado, eu viveria livre, fazendo o que eu quiser. E todos viveriam livres como querem. E seria uma grande anarquia, uma grande bagunça. O Estado é o responsável por manter algum tipo de ordem. Nós que estudamos direito precisamos saber que o Estado é o responsável pela solução de conflitos de interesses. As questões que as pessoas brigam em juízo são solucionadas perante o Estado. Então o Estado tem um papel primordial. E a administração pública tem um papel primordial, tem um papel importante. É tão importante que os funcionários públicos possuem fé pública. O que eles dizem tem um valor importante no que dizem no exercício de suas funções. Então é muito importante assim revisitar essa ideia que vocês têm do Estado e deixar da porta para fora o preconceito que vocês têm a respeito do papel do Estado na vida de vocês. O Estado deveria ter um papel primordial na vida de vocês. É uma relação eterna que nunca vai se acabar. Nasce, o Estado reconhece seu nascimento. Morre, o Estado reconhece sua morte. O Estado está presente em todos os momentos da sua vida. O Estado não te deixa. E nós projetamos no Estado grande parte dos nossos desejos. Nós queremos isso, queremos aquilo. Nós falamos para o Estado, eu quero isso, eu quero aquilo. Você vai somando aquilo, esses desejos todos que vocês podem imaginar. Então, os crimes que nós vamos ver agora e o conceito de funcionário público precisa ser visitado e compreendido com base nesta lógica. A lógica é muito simples. Furtar algo de um particular é menos grave que furtar algo do Estado. Desviar tributos é mais grave do que desviar dinheiro privado, porque o dinheiro do tributo serviria para construir coisas do bem comum, coisas para todos. Aquilo que o Estado faz deveria ser para todas as pessoas. Então, o Estado deveria receber uma proteção especial e recebe parcialmente algum tipo de proteção especial. Então é importante que vocês tirem da cabeça de vocês uma visão preconceituosa a respeito do qual é o papel do Estado. O Estado tem um papel de destaque, uma importância de destaque, e o direito penal tutela o interesse da administração pública. Num primeiro momento, que nós vamos ver agora, ele tutela o interesse da administração pública nos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. Então é o funcionário, o intranei, a pessoa que está dentro da administração praticando crime contra a administração. Aquela pessoa que se vale da condição de funcionário, se vale do conhecimento que tem como funcionário público e pratica crime, pratica algo ilícito, pratica algo irregular. Nós estamos aí num momento bem crítico do governo brasileiro, em que o ministro da Justiça pediu demissão, saiu falando aos quatro ventos que estava sofrendo influência política por conta da indicação
do superintendente da Polícia Federal, por parte do presidente da República, e os alunos perguntam se é criminoso, não é? Eu não sei ainda porque é muito prematuro falar em crime, porque as investigações estão no começo e não dá para ter certeza nada do que é falado, porque no direito penal nós trabalhamos no campo da prova. As pessoas precisam provar aquilo que elas alegam, não basta simplesmente ficar falando. A prova é elemento crucial. Então, eu resolvo aguardar o que vai acontecer no curso do inquérito policial instaurado perante o Supremo Tribunal Federal para apurar os comportamentos praticados pelo senhor presidente da República. Lembro a vocês que para o presidente da República ser processado criminalmente no exercício das suas funções, é necessidade de autorização do Congresso Nacional. Para ele ser investigado, não. Mas para ter uma ação penal, sim. Então o inquérito não precisa de autorização para existir. Agora, se do inquérito sair uma ação penal, para essa ação ter seguimento, para essa ação ter validade, vai ter necessidade de autorização do Congresso Nacional. Alguns dizem que é por isso que o presidente da República está rearranjando as forças no Congresso Nacional e, de certa maneira, distribuindo cargos ao que nós chamamos de centrão lá no Congresso Nacional, numa realidade de tentar compor uma maioria para manter o seu cargo ou talvez afaste a possibilidade de uma ação penal contra ele ainda nesses anos que se prosseguem. Mas isso tudo, os próximos capítulos serão ditos. Mas tudo isso está inserido nesse contexto que nós vamos falar de crimes contra a administração. Vamos começar conceituando o servidor público, funcionário público, para fins do Código Penal. O direito administrativo tem toda uma ciência sobre quem é servidor público, como faz para ser servidor público, qual é a realidade do serviço público. O Código Penal tem outra realidade. O Código Penal tem conceitos próprios. Ele criou um conceito próprio que está no artigo 327 do Código Penal. 327 do Código Penal. Ele vem com a seguinte redação: considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Olha o que ele fala. Considera-se funcionário público para efeitos penais, apenas efeitos penais, quem, embora transitoriamente, ou seja, ainda que não de forma definitiva, ainda que por intervalo pequeno de tempo, ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Cargo, emprego e função pública são nomenclaturas típicas do direito administrativo, que eu recomendo que seja lido na obra do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo. Para mim, a melhor obra de direito administrativo do Brasil. Tem também do Carvalhinho, José Carvalho, lá do Rio de Janeiro, que é uma boa obra. Maria Silva de Pietro é uma boa obra. Eli Lopes Meireles é um clássico. Mas leiam lá, se valham deste conteúdo, para vocês terem uma ideia do que é cargo, emprego ou função. Mas cargo é aquilo que está dentro do organismo do Estado. Emprego é um pouco mais amplo, na medida exata que não corresponde necessariamente a algo que possa ser exercido só por funcionários públicos. E função é algo a mais. Você pode ter um cargo com várias funções. E a função pode ser adicionada ao seu cargo. Mas isso tudo é um debate de direito administrativo. No parágrafo 1º, nós vemos assim, com a seguinte redação. O parágrafo 1º já é uma redação mais moderna, de 2000. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, a quem trabalha em empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Então, aqui é uma equiparação ao serviço público. Então, primeiro o sujeito é funcionário público quando exerce atividade, ainda que transitória e sem remuneração, emprego, cargo, função pública. Então, dentro do organismo do Estado, ele exerce um emprego, cargo, uma função. Legal. Agora ele ampliou. Ele fala em entidade paraestatal. O que é uma entidade paraestatal? Entidade paraestatal, pessoal, é aquela entidade que está em paralelo ao Estado. O que é paralelo? Corre ao lado, anda ao lado. Numa teoria que o direito administrativo chama de teoria da desconcentração. A criação de novas pessoas jurídicas. Qual é o nome dessas figuras paraestatais? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundações. Essas figuras são figuras paraestatais. Então é autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas.
Essas empresas são empresas separadas do Estado, que funcionam ao lado do Estado, fazendo coisas que o Estado deveria fazer ou poderia fazer, mas se entendeu que se criar uma pessoa específica para isso, seria algo mais proveitoso. Os mais antigos, por exemplo, vão se lembrar da Telesp. A Telesp era uma empresa estatal, que foi vendida já, virou Telefônica, muito tempo atrás. A Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional. Nós tivemos a CMTC, a Empresa Municipal de Transportes Urbanos, MTU. Nós tivemos muitas empresas ao longo da vida. O Brasil passou por um período de criação de muitas empresas. No governo Fernando Henrique primeiro governo Fernando Henrique, nós passamos um processo longo de privatizações, que é o Estado vendendo essas empresas, e agora nós estamos no momento sim, de ter menos empresas. Existem bastantes, e o que mais chama atenção hoje nas empresas é o que a gente chama de agência reguladora, que é uma espécie de autarquia especial. Se vocês quiserem aí comentarem no vídeo que eu vou lançar no YouTube para vocês, comentarem no vídeo aqui abaixo, eu posso até depois detalhar com vocês o que é autarquia, o que é empresa pública, o que é sociedade de economia mista e o que é fundação, conteúdos que vocês devem aprender nas aulas de direito administrativo. Então eu não quero me furtar nem misturar os temas, mas é importante que nós tenhamos essa divisão de tarefas. Aí, o que diz lá? Diz que então, equipara-se quem está em atividade paraestatal e também quem trabalha em empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de atividade de tipo de administração. Se o Estado, então, contratar uma concessionária, em tese, está inserido nesse contexto que está aqui. Uma empresa privada que presta um serviço público também se insere nesse conteúdo. Ok, pessoal? E para acabar, o parágrafo 2º, a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão de administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Aqui é uma punição a mais, ou seja, 1/3 a mais de punição, para quem ocupa cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento. Cargo em comissão, função de direção e assessoramento deveriam ser cargos excepcionais no serviço público. O serviço público deve ser ocupado, em regra, por servidores concursados. A regra da Constituição Federal é: serviço público exige concurso. Quem quer ser servidor público tem que prestar concurso. Acontece que para funções de assessoramento, para funções de chefia, por exemplo, para ser ministro da Justiça, para ser superintendente da Polícia Federal, ele pode escolher, no caso do ministro, alguém externo à administração pública que se torna ministro. Então pode ser um sujeito que não é servidor público? Pode. O Sérgio Moro mesmo se exonerou do cargo de juiz para ser ministro da Justiça. Então ele saiu do cargo público, virou uma pessoa comum, sem função pública, sem cargo público, e aceitou ser ministro. Agora que ele saiu do ministério, ele não volta a ser juiz, perdeu a função de juiz. Já o superintendente da Polícia Federal, não, ele é um delegado que foi escolhido entre outros delegados para chefiar a instituição. Aí seria uma função de direção e não um cargo em comissão. Essas pessoas têm cargo de chefia, têm ascendência sobre os demais. Então, se eles cometem crimes, eles receberão uma pena maior, 1/3 a mais de pena. Tá certo, pessoal? Voltamos no nosso próximo encontro a tratar desta temática. Um grande abraço e até lá.